Olá, meus queridos irmãos, a paz para todos. Meus queridos, devido a esse período aí desta epidemia, nós aqui estamos gravando este culto diretamente da Assembleia de Deus do Parque Lafayette, Ministério de Duque de Caxias, nosso amado pastor Francisco Libório. Eu me chamo pastor Antônio Augusto. Estamos apresentando esse trabalho, pedindo aos irmãos que orem por nós, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, vamos estar louvando essa noite com o hino de número 577, essa noite. Em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver
estiver e todo teu ser lhe controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hino de número 525 essa noite. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo é à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirar, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. E glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidades toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá do céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora nos despedir um pouquinho dos irmãos, né? E vai vir a palavra de Deus essa noite. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Pastor Antônio Augusto, Assembleia de Deus do Parque Lafayette. Estamos nesta missão, trazendo para os irmãos, aos domingos, esta palavra de conforto aos nossos corações. Sempre rogando a Deus, meus irmãos, que nesta luta nós possamos sair mais do que vencedores, porquanto nós temos experimentado, irmãos, algumas experiências maravilhosas durante esse período, em que Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, apesar das muitas lutas. Nós queremos desejar a todos que sejam abençoados, estejam em perfeita paz e em perfeita saúde. Irmãos queridos, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 6, nós temos a palavra do Senhor que vai nos contar uma pequena história que servirá esta noite para ilustrar aquilo que nós desejamos passar aos irmãos
nós estamos vivendo um período de crise, mas nós queremos dizer aos queridos irmãos que Deus se faz presente também na hora da nossa crise. A hora que nós enfrentamos problemas, Deus nos abençoa, Deus nos guarda. Então o nosso desejo esta noite é que Deus continue, o poderoso Deus continue abençoando a cada um dos queridos irmãos. Vejam, no capítulo de número 6 do segundo livro de Reis, nós encontramos esta palavra que diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitarmos ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles a viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E, mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Meus queridos irmãos, nós compartilhamos hoje esta palavra com os irmãos, porque diante desta passagem tão simples que nós temos lido, aparentemente nenhuma lição nós poderíamos tirar desse texto. Embora, meus irmãos, quando começamos a meditar na palavra de Deus, naquilo que, o conteúdo que Deus nos mostra esta noite, lembramos que aqui vivemos nesta crise, nesta falta de lugar, encontramos uma cooperação, uma vontade de fazer alguma coisa. E nós louvamos a Deus que durante esta crise nós estamos experimentando a mesma coisa, estamos nos confraternizando, estamos nos comunicando uns com os outros, estamos orando uns com os outros, somos unidos no nome de Jesus. A igreja, o local onde nós nos reunimos, não serviu para nos deter, mas nós estamos em casa e oramos, estamos na rua e oramos uns pelos outros, de forma que nós nos sentimos abençoados por Deus, por estarmos talvez passando, irmãos, esse momento. E este momento é um momento de reflexão, onde as nossas atitudes, irmãos, a cada atitude devem ser medidas, né, e avaliadas se realmente nós, longe, meus irmãos, do nosso convívio, nós estamos experimentando alguma coisa boa que nós possamos apresentar ao Senhor. Quando nós lemos esse texto, observamos aqui que os filhos, meus irmãos, de profetas, estavam percebendo que o lugar onde eles estavam congregando era um lugar apertado. Eles não estavam conseguindo ficar ali direito, mas alguém teve uma ideia. Os filhos de profetas vieram para Eliseu e disseram: olha, o lugar em que nós estamos habitando é estreito. Então, vamos até o Jordão e vamos ali, cada um de nós, colher uma viga, colher uma madeira, e façamos um lugar mais espaçoso para habitarmos ali. E a Bíblia vai dizer que o homem de Deus concorda, e aqueles homens saem, né, meus irmãos, para catar a madeira, para trazer a madeira do Jordão. E a Bíblia vai dizer que quando chega ao Jordão, eles começam a cortar a madeira. Meus irmãos, isso aqui, nós estamos falando de um projeto, nós estamos falando, meus irmãos, de alguns que se reuniram para fazer alguma coisa. E o que eu desejo dizer para os irmãos esta noite, que neste tempo de crise, nós devemos pensar, e que nós também podemos ser úteis, né? Podemos ajudar alguém. Basta nós termos boa vontade, basta nós querermos fazer e encontrar, meus irmãos, começarmos a pensar em que nós podemos ser útil para ajudar o nosso próximo. Vejam, meus irmãos, que aqui precisou uma turma se reunir
né? E diante, meus irmãos, desta necessidade, todos se ajuntaram para fazer esta obra. Mas eu preciso dizer esta noite que no meio ali daqueles homens, filhos de profeta, isto nos dá a entender que tinha muitos jovens ali, e alguns deles ainda aprendizes, não tinham tanta experiência. Mas diante desta necessidade, começou alguém a pensar: eu preciso fazer parte deste projeto. E é no meio, meus irmãos, desta necessidade, que surge no meio dos filhos de profeta, que alguém aparece ali. Um jovem que não tinha, teoricamente, a obrigação de participar. Mas ele, meus irmãos, no seu interior, ele diz: eu preciso participar desse projeto. Eu não posso ficar de fora deste trabalho. Por quê, meus irmãos? O problema era a ferramenta que ele não tinha. Ele não tinha um machado. Mas ele vai e pede emprestado um machado a alguém. Tudo isso, irmãos, para participar, para deixar a sua contribuição, para deixar o seu legado, né? Ele não quis ficar de fora. Ele disse: eu tenho que participar deste projeto. E sabe como esse projeto, irmão, surgiu? Diante da dificuldade, diante do problema, diante da grande necessidade. Li um trecho uma vez em um livro que dizia que a necessidade é a mãe da invenção. E foi justamente neste momento de necessidade que eles tiveram esta ideia de cortar madeira no Jordão para fazer um lugar maior e mais espaçoso. Eles não aceitavam a ideia de ficar espremido naquele lugar com tantos recursos em volta. E alguém precisava contribuir, alguém precisava ajudar. E foi aquele rapaz que pede um machado emprestado. Nós poderíamos analisar de vários ângulos o que este rapaz fez. Alguns poderiam dizer e criticá-lo por ele não ter um machado. Mas nós precisamos dizer para os irmãos que ferramentas, irmãos, naquela época, não só o machado, mas outras ferramentas de ferro, era muito difícil, eram ferramentas raras, eram ferramentas caras, nem todos podiam ter um machado. Mesmo assim, aquele moço pede um machado emprestado e parte para o trabalho. E a Bíblia vai me dizer que quando eles começam a cortar a madeira, aquele machado voa e cai dentro da água, solta do cabo, melhor dizendo, e cai na água. E agora a decepção daquele rapaz, ao ter pedido emprestado o machado, e agora o machado que ele pediu emprestado, cai na água e ele não sabe. A Bíblia vai dizer que ele solta um clamor e diz assim: ah, meu Senhor, porque esse machado era emprestado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, daqui para frente, nós vamos observar como é que Deus age, como é que Deus faz com aqueles que fazem a sua obra, daqueles que não medem esforço para fazer a sua vontade. Aquele moço, se alguém não tivesse convidado o profeta de Deus para estar no meio daqueles jovens profetas, muitos deles ainda sem experiência, mas agora eles tinham convidado. E quando aquele moço diz assim: ah, meu senhor, porque esse machado era emprestado. Meus irmãos, num primeiro momento, nota-se uma tranquilidade, percebe-se que Deus estava ali, aleluia, percebe-se, meus irmãos, que a mão do Senhor estava próxima, aleluia. Por quê, meus queridos irmãos? Porque tinha projeto, alguém ali estava fazendo a obra do Senhor, e aquela obra não podia parar. Ora, meus queridos irmãos, quando Eliseu ouve aquele lamento daquele jovem, aleluia, percebe-se pelas palavras do homem de Deus, que ele diz assim: aonde deixastes cair o machado? Aleluia. Muitos hoje, meus irmãos, têm deixado de fazer a obra de Deus,
porque deixou cair o machado. Não foi porque não teve coragem de pedir emprestado, mas foi porque deixou cair o machado. Onde deixaste cair o machado? A pergunta, meus irmãos, era uma pergunta um tanto que difícil, mas tinha uma região ali onde aquele moço estava trabalhando e ele pôde apontar para o homem de Deus onde o machado havia caído. Meus queridos irmãos, nós vamos observar algumas coisas interessantes aqui. Nós vamos observar que Deus estava ali e disposto, meus irmãos, a cooperar com aquele grupo de jovens, profetas que estavam com boas intenções de construir um local melhor para aprender a palavra de Deus, construir um local melhor para adorar ao Senhor. E foi, meus irmãos, o que foi feito. Onde deixaste cair? E apontando aquele moço para o lugar onde o machado havia caído. Eliseu cortou um pedaço de madeira e jogou naquela região. E a Bíblia diz que ao jogar aquela madeira na região onde havia caído o ferro do machado, a Bíblia vai dizer que o ferro flutuou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós aprendemos agora, primeira lição, aleluia, é que Deus está nos devolvendo a ferramenta de trabalho. Deus nos está devolvendo a ferramenta de produzir alguma coisa, aleluia, porque o machado cai, mas o homem de Deus faz flutuar, e quando aquele ferro do machado flutua, ele vira para o jovem e disse: olha, pega o ferro do machado. Então ele estendeu a mão e pegou de volta a sua ferramenta. Meus queridos irmãos, que Deus esteja conosco todos os dias, para que a nossa ferramenta, por qualquer motivo, venha a fracassar, o Senhor esteja pronto, meus irmãos, para nos devolver, para que nós possamos continuar o trabalho. Não podemos então dar simplesmente desculpas de que nós não podemos fazer porque não temos uma ferramenta. Nós observamos que este moço, ele foi capaz de pedir uma ferramenta emprestada e dizia assim: eu preciso participar desse projeto, eu não posso ficar de fora desta bênção, eu não posso ficar de fora deste processo. Graças a Deus, aquele moço foi bastante corajoso e agora ele é recompensado pelo seu esforço. Às vezes fico imaginando aquele moço chegando do trabalho com seus amigos, mas sem a ferramenta para devolver a quem ele havia pedido emprestado. Certamente ia haver ali um constrangimento muito grande, porque a ferramenta, um machado, naquela ocasião era muito valioso, nem todos podiam ter um machado, e agora tem um machado, e o camarada deixa cair o machado na água. Mas ali, meus irmãos, naquela situação estava o homem de Deus, que havia sido convidado para estar ali, junto com os filhos de profetas, para colher aquela madeira. E então nós aprendemos algumas coisas interessantes nesta passagem, e servem, meus irmãos, para que em nós, filhos de Deus, mesmo diante desta crise que nós estamos vivendo, nós possamos ser solidários, nós possamos nos ajudar, nós possamos estar próximos uns dos outros para oferecer a nossa ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós começarmos a analisar um trecho tão pequeno, mas com uma cooperação, uma formação de equipe tão formidável como esta, meus irmãos, nos traz alegria ao coração, em lembrar que nós também devemos ser assim. Precisa haver o espírito de cooperação, precisa haver o espírito de ajuda. O que não faltou neste episódio, meus irmãos, desde o princípio, aqueles homens se reunindo para ir até o Jordão catar a madeira. O espírito do profeta, que teve a preocupação de ir com eles e efetuar pela vontade de Deus este milagre. Aquele moço que foi pedir um machado emprestado, aquele que emprestou o machado. Meus irmãos, que maravilha, que nós possamos também, através dessa passagem,
Eu fico pensando na volta, quando eles estão voltando, meus queridos irmãos, cada um com a sua viga de madeira nas costas. Trabalho realizado, trabalho de equipe, trabalho feito, trabalho de família, trabalho completado. Aleluia. E eu penso e começo a ver aquele moço devolvendo o machado com alegria, porque um milagre foi feito, participando de um projeto, porque ele também teve vontade, teve a coragem, a disposição de ir na casa de alguém, pedir um machado emprestado para poder participar do projeto, participar da obra de Deus. Então, aquele rapaz volta, e eu penso bem agora para encerrar. Medite nesta passagem, que coisa maravilhosa. Aquele moço volta. E quando ele volta, ele tem nas mãos um machado para devolver. Ele tem uma história para contar de um projeto que, se não fosse à sua disposição para pedir emprestado, ele não teria participado. E em terceiro, ele traz um milagre nas mãos para contar que um milagre aconteceu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que nós possamos nos juntar em equipe para fazermos alguma coisa. Sempre haverá espaço, sempre haverá condições, né? Se nós nos esforçarmos, se nós, meus irmãos, fazermos como fez esse rapaz, com propósito no coração de dizer assim: eu quero participar deste projeto. Então, esta passagem tão maravilhosa, que eu gostaria que cada um de nós pudéssemos compartilhar desta equipe, desta vontade, deste prazer de fazer a vontade de Deus, ajudando-nos uns aos outros. No final, a história é uma só. Ferramenta que você pediu emprestado para devolver com alegria. 1. Participar do projeto que você tanto se esforçou. 2. E sair contando um milagre, uma história nova, alguma coisa especial que Deus fez. 3. Que seja assim, em nome de Jesus. Ao sairmos, meus irmãos, desta luta, nós tenhamos algum testemunho, nós tenhamos alguma coisa para contar, para enaltecer o nome do Senhor, nosso Deus. Nesta hora nós agradecemos a cada um dos irmãos, rogando a Deus que Deus continue proporcionando vitória. Aonde os irmãos estiverem, Deus continue abençoando, fortalecendo e aumentando cada vez mais a tua fé, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar, irmãos, essa noite. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
pois só tu és o Deus eterno e sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Glórias a Deus. Amém. Nós queremos, após esta mensagem, irmãos, que nós nos regozijamos, estamos alegres por esta oportunidade. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a equipe. Nós estamos fazendo esse trabalho online, que é para os irmãos ficarem alimentados com a palavra do Senhor. E nós vamos fazer uma oração agradecendo a todos os irmãos, pedindo a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Olá, irmãos, estamos de volta. E nesta hora nós queremos orar por vocês. Nós estamos aqui com a equipe, né? O nosso irmão Daniel, a bateria, nosso irmão Marco Paulo, teclado, nosso irmão Janderson ali na câmera, nosso presbítero Jonas aqui na produção aqui então uma equipe completa, né? Aqui para levar esse trabalho até vocês. E nesse instante nós queremos orar pela equipe, por vocês e também pelos irmãos que estão em casa, né? E queremos sempre lembrar os irmãos que esse vídeo é apenas para aqueles irmãos que estejam interessados em ouvir a palavra de Deus. Não cabe para aqueles que querem criticar, aqueles que querem achar defeitos, não. O nosso trabalho é muito simples e é apenas para levar um conforto espiritual para a vida dos irmãos. Então, os irmãos que receberem de bom grado, nos ajudem em oração, porque vocês oram por nós, nós também estamos orando por vocês. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Ó Deus, primeiramente, Senhor, agradecidos por estarmos aqui, Pai. Ó Deus, termos essa oportunidade, estar reunido com essa equipe para produzir esse trabalho, um trabalho simples, mas que nós acreditamos, Senhor, que é de uma profundidade enorme, porque nós estamos levando a Tua palavra. E nós não temos a dimensão de onde esta palavra vai chegar. Mas nós te pedimos, Senhor, que aonde entrar a palavra da nossa oração, ó Deus, que o Teu poder grande possa levar cura para a alma das pessoas. Ó Deus, o nosso intuito, Senhor, é louvar o Teu nome, é fazer com que as pessoas ouçam a Tua palavra. Ó Deus, por isso nós te pedimos que Tu estenda a Tua mão, abençoa cada família, cada lar. Meu Deus eterno, que Tu possa livrar, Senhor, estas famílias do mal, da enfermidade, de qualquer tipo, Senhor. Estende a Tua mão, assim como cremos, Senhor, na Tua palavra, estamos reunidos aqui. Nós te pedimos, Senhor, que também os Teus servos experimentem, Senhor, desta paz, desta alegria. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, tenha alcance em qualquer canto do mundo, Senhor, que ela possa chegar. Ó Deus, que chegue a Tua unção, que chegue o Teu poder, que chegue a Tua misericórdia. Ó Deus, nós te pedimos que Tu abençoe os Teus servos. Ó Deus, que Tu não deixa faltar nada, que Tu venha suprir a necessidade de cada um. Ó Deus, te pedimos, Senhor, a misericórdia também, pela nossa vida simples. Nós somos, Senhor, pessoas humildes, Senhor, estamos na Tua presença, necessitados. Sabemos que nesse instante tem uma igreja que unida, Senhor, está orando uns pelos outros, para que a Tua paz seja plena. Ó Deus, o Teu poder seja manifestado em nossa vida, e que nós, Senhor, ao sairmos desta tempestade, nós possamos sair mais forte e sairmos vitoriosos, Senhor, dessa tempestade. Estende a Tua mão sobre todos nós te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite nós pedimos aos irmãos que puderem, compartilhem essa mensagem, né? Deixe o seu like, né? É um trabalho simples, mas dá trabalho, né? Como o nome já diz, trabalho dá trabalho, tá? Então, os irmãos que puder nos ajudar, dá um like pra gente aí, compartilha.
tá bom? Dá o joinha, tá? Se inscreve no canal também, tá? E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Nós vamos estar fazendo uma live ao vivo na quarta-feira também pela DPL também no Facebook, tá? Na página, tá? Deus abençoe os irmãos. E é isso.